Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional que já está entrando no ar aqui pela TV+, TVC Jornalismo e também com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Hoje já terça-feira, né? Hoje, terça-feira, 9 de novembro de 2021. Vamos já na sequência passar os principais destaques de hoje com o nosso camarada Jonas Carreira, que fala de Brasília. Jonas, seja muito bem-vindo. Brasília também um pouquinho frio, hoje aqui o sul muito frio. Estamos aí quase já na véspera de verão, já entrando aí no mês de novembro, e o friozinho aí, principalmente no sul, mas Brasília, que é aquele calor infernal. O próprio Jonas aí está trazendo essa novidade aí, essa refrescada básica aí em Brasília, não é isso, Jonas? É isso mesmo, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, espectador e espectadora da TVC Jornalismo e da TV+. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aqui com você o cenário do Jornal Mundial. Como você falou, né, Valdo, a gente estava conversando nos bastidores, Brasília faz frio, e geralmente, né, no mês de novembro, no verão, enquanto os outros estados entram no verão, Brasília entra num temporal aí, numa onda de chuva, e é Brasília, né, o Cerrado, é isso aí. Boa noite, Val. Boa noite, Jonas Carreira. Boa noite aí para você que está chegando já para interagir. Você que é o nosso militante digital aqui no chat dos canais, aqui da TVC e também da TV+. E já peço para você que faça a inscrição aqui nos canais. Inscreva-se neste momento, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado, deixe o seu like, para você acompanhar aqui a programação da TVC, da TV+, e também do canal Jonas Carreira. Também já solicito aí, se você puder e quiser, dar uma força, ajudar aqui o nosso projeto. É de suma importância que você colabore por meio do Pix, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Você com certeza estará ajudando a mantermos aqui este projeto aí sempre na luta. Bom, vamos então já repercutir o noticiário de hoje, as principais notícias. Vamos então com a manchete principal: crise no Enem. Então, uma notícia aí que está repercutindo desde ontem: os 33 servidores do INEP pedem demissão na véspera do concurso. Então, esta notícia aí já repercutindo, porque, afinal de contas, o que aconteceu aí com esses servidores? Eles alegam que pediram demissão porque é um descaso total, é uma ingerência, ou seja, uma má gestão, é o que eles colocam lá, que é uma má gestão, o INEP, e, portanto, o Enem está sofrendo essa crise e pode ser abalado. Véspera do Enem, que acontece agora, produção, acontece agora, dia mesmo 21, né? Dia 21, então praticamente na véspera do Enem, esses servidores aí, técnicos, servidores, coordenadores, inclusive, são pessoas chaves em toda a situação. Aqui no bloco de notícias nacionais, vamos também repercutir esta outra notícia. PT publica nota de apoio à reeleição de Ortega e é atacado por Folha e O Globo. Então, vamos conversar um pouco mais sobre toda essa polêmica aí, a posição de irmão, a posição aí tomada pelo PT, aqui como o maior partido do Brasil, da América Latina, posições tomadas idênticas também pela Bolívia, pela Venezuela e por Cuba. Todo o apoio
a reeleição do Daniel Ortega. Com todos os problemas, mas o império, quando o império é contra, devemos ser a favor. Bom, por aqui também no bloco de notícias internacionais, e olha só, Jonas Carreira, parlamento chileno aprova impeachment de Sebastián Pinera. Agora, no final aí no final do mandato, aí estão jogando aquele último cal na cova do Pinheira. Isso tem sentido? Não tem, né? Mas vamos então repercutir por aqui. E outro destaque aqui internacional: vitória na eleição da Nicarágua é exemplo para toda a América Latina, comemora Daniel Ortega. Vamos então repercutir também esta notícia por aqui. Já peço para quem chegou agora, para você que ainda não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição. Portanto, você que ainda não se inscreveu, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado, deixe o seu like, é muito importante, siga este procedimento, deixe o seu like e também faça aqui as inscrições em nossos canais, aqui na TVC Jornalismo, TV+, e no canal Jonas Carreira. Vamos então repercutir esta primeira manchete sobre esta situação do Enem. Então, ontem essa notícia aí, ela começou forte, porque ela começou com a demissão aí de uma quantidade X de servidores, coordenadores, depois teve mais uma etapa antes, ou seja, anteriormente, já dois coordenadores teriam pedido demissão, depois tivemos aí 29, depois 31 e depois o total aí de 33 por enquanto. Quer dizer, por enquanto, mas quem sabe ainda teremos mais servidores pedindo demissão. Então, além dos 33 servidores que se demitiram nesta segunda-feira, ontem, portanto, outros 2 deixaram o INEP recentemente. Então, já antes, esses coordenadores, 2 coordenadores, já teriam deixado o INEP. Isso alegando que o órgão sofre de má gestão, má administração. Crise ocorre, no caso aqui, às vésperas do Enem 2021. O presidente da entidade será convocado para depor na Câmara sobre toda essa situação. Então, coisa que nunca aconteceu. O ano passado já tivemos aquela polêmica toda também sobre vazamento de provas, antes do Enem, já tivemos também aquela problemática toda. Depois do Enem também tivemos aí o indício, né, de vazamento de gabaritos, e por aí foi. Já o Jair Bolsonaro assumiu a presidência, já no primeiro ano de mandato, já tivemos problemas no Enem. E problemas aí exatamente gerados pelo Ministério da Educação, já que o INEP, o Enem, são subordinados ao Ministério da Educação, e o Enem, que é exatamente este instrumento que foi criado aí, e que está dando certo, deu certo aí, e que o futuro, inclusive, do Enem é substituir os exames, né, de vestibular em todo o Brasil. Inclusive, muitas universidades aplicam uma boa parte, uma boa porcentagem, e muitas já estão aplicando 100% desse instrumento aí para admissão de novos acadêmicos, novos estudantes em universidades, nas faculdades aí das respectivas universidades federais. Então, Jonas Carreira, você que é da academia, eu também, fomos, né,
da academia, é algo muito triste, porque é um instrumento aqui e que funciona, estava funcionando muito bem, e agora eles querem sucatear, querem acabar de vez, eles querem acabar com todos os instrumentos democráticos da educação brasileira, principalmente a educação pública, gratuita e de qualidade que ainda temos nas universidades públicas, que neste momento estão passando por um grande sucateamento. Jonas Carreiro. Tá, beleza, né? Então, é isso aí, Valdo. Eu não entendo qual é a função de cada ministro desse desgoverno, né? Você vê que cada ministro eles têm uma função não de preservar, por exemplo, o ministro da Educação, ele é natural, né, que ele, como um representante do executivo, tem a função de preservar a educação que é dada pelo Estado, e como o artigo, né, da Constituição fala, todos os brasileiros têm direito a uma educação, né? E ele vai numa rede nacional e diz que o acesso às universidades é só para filhos de ricos, né? Então, assim, há um intuito, um objetivo desse governo em destruir as políticas públicas e sociais. Isso é claro, é lógico. A gente vê o que aconteceu com o Bolsa Família. E o Enem, além de ser uma prova que te dá acesso às universidades, ele favorece o estudante, a aluna, o aluno das escolas públicas. Então, ele é um projeto social muito bem aplicado na época dos governos PT, do melhor ministro da educação que nós já tivemos, que foi o Haddad. Então, é algo que dá acesso, né, às crianças que têm baixa renda, que são da classe mais pobre, para a universidade. Isso aumentou muito o número de alunos e estudantes da escola pública dentro das universidades. E isso vai de encontro à ideologia desses ministros, de todos. Todos os ministros da educação que passaram por esse governo são contra o acesso dos alunos de escola pública nas universidades. Isso é um absurdo, né? E a gente vê que a tendência do Enem é acabar. O que eles fazem não é acabar de uma vez, mas vai sucateando, né? Vai colocando empecilhos, vai atrapalhando o acesso, a forma com que o aluno se prepara, as provas, né? O pagamento da inscrição, até chegar no momento que a gente não vai ter mais o Enem, como aconteceu com Bolsa Família. Infelizmente, é um cenário horrível, horripilante para mim, né, que saí de escola pública, fiz o Enem e entrei numa universidade graças a esse tipo de projeto social que eu entrei, né? Por causa do Enem, eu não fiz vestibular normal. Se eu fizesse o vestibular normal, Val, você deve saber, você passou por essa época, com certeza não passaria. Eu ia estar concorrendo com um bando de menino aí de colégio militar, escola particular. Então fiz o Enem, fiz o PAS também, todos os programas sociais implementados no governo do PT para dar acesso, né, de alunos de escola pública e universidade. Infelizmente, está acabando esse direito. E é com muita tristeza que eu olho isso, porque eu tive acesso a isso graças ao Enem. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre a partir das 9h30 da noite, aqui pela TVC Jornalismo, TV Mais e também com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Já peço para quem está chegando, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua doação solidária por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. E você estará aí colaborando, contribuindo com o nosso projeto. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia. E esta notícia, aqui no bloco de nacionais, PT publica nota de apoio à reeleição de Ortega e é atacado por Folha e O Globo. Então, esta notícia aí, final de tarde agora, uma notícia que já está repercutindo
e muito porque os jornais Folha de São Paulo e o Globo atacaram o PT nesta terça-feira, 9 de novembro, após a nota do partido em apoio à eleição na Nicarágua deste fim de semana, que foi vencida aí novamente pelo presidente Daniel Ortega, que se reelegeu. Então, isso aqui já era de esperar, porque era de esperar também todo o apoio, como foi o presidente cubano, como foi o presidente da Venezuela, como foi o presidente da Bolívia, praticamente os 3 países que têm posições firmes aqui na América Latina, tomaram posições defendendo exatamente a reeleição lá e parabenizando com nota, no caso, parabenizando aí o presidente reeleito Daniel Ortega. E a Folha vem atacar, a Folha e o Globo, dizendo que o PT está apoiando aí um sujeito que é mais um ditador. Quer dizer, a Folha vai naquela linha aí dos Estados Unidos, né? Eles são pró-norte-americanos, eles vão naquela linha de que esses governos aí, tanto o governo cubano, como o governo da Venezuela, como o governo da Bolívia, são sistemas ditatoriais. Isso aí são práticas exatamente afinadas com os Estados Unidos. E os Estados Unidos já alegaram que vão continuar com todo aquele processo lá de tentar desestabilizar o governo do Ortega. Eles já fizeram isso lá no primeiro governo do Ortega, o Daniel Ortega aí, que é da frente sandinista, né? E o sandinismo foi atacado lá no início, bem no início da Revolução Sandinista. O governo foi atacado lá na época e depois, novamente agora, e eles pretendem dar sequência exatamente a todos esses ataques. E não seria novidade, né? Seria novidade se a Folha, o jornal O Globo, exercesse um papel diferente. Isso aí, o que eles estão fazendo, não é novidade. Eles foram golpistas, foram pró-Estados Unidos. O Brasil que sofreu o golpe lá de 2016, eles foram lambibotas aí dos norte-americanos, os promotores do golpe, né? Esse império norte-americano, e agora eles vêm exatamente tentar passar o pano aí em favor dos Estados Unidos. Então, Jonas Carreira, é claro que o governo do Daniel Ortega teria que ter feito algo bem melhor, mas não podemos condenar um governo que exatamente é contra o imperialismo. Se é contra o imperialismo, estamos aí abraçados. Então, é claro que tem que melhorar. O governo do Daniel Ortega, provavelmente ele vai ter uma pressão grande, ele teve um apoio muito grande aí da população, 75% foi isso, a porcentagem aí eleitoral dele, mas não pode se curvar para os Estados Unidos. Acredito que vai ser um governo muito difícil, vai ser um governo aí que vai ter que encarar como está sendo, por exemplo, os governos, o governo cubano, venezuelano e o governo boliviano, mas ele vai ter que, de repente, se apoiar nos demais, com a própria Rússia, a China já também mandando aí mensagens de congratulações à reeleição aí do Daniel Ortega, o Jonas Carreira. Valdo, quando fala, né, nós falamos, principalmente a postura do PT, sobre
proteger não, né, de alguma forma apoiar esses governos, Maduro, Fidel Castro. Eu me lembro de uma entrevista que acho que foi no DCM do Rui Costa Pimenta, e perguntaram, né, por que que o PCO, como um partido trotskista, defende a Síria de Bashar al-Assad, que muita gente taxa. Né? As pessoas têm mania de taxar. Você é stalinista, não sei o que, sabe? Muita gente taxa Bashar al-Assad de stalinista. Né? Muita gente taxa, rotula o Fidel Castro de stalinista. Tanto é que tem um partido aqui da esquerda, né? Um partido meio horrendo, né? Que é o PSTU, que defende, que é contra a Síria, que é contra a luta do Fidel Castro em Cuba, da Revolução Cubana. E o Rui Costa Pimenta diz: tudo que é contra o imperialismo, nós apoiamos. Então, essa é a mesma postura que eu tenho, não é à toa que eu admiro muito o PCO por causa dessa postura. Eu não me coloco como stalinista, trotskista, me coloco como um brasileiro a fim de uma revolução que seja tupiniquim. Não tenho nada de copiar o dogma dos outros. Então, a Folha de São Paulo, Valdo, e o Globo estão oriçadas essa semana, né, depois que viu uma possível candidatura aí do Moro, então eles estão todos, né, citados, louco para procurar uma matéria que um vice para o Lula. Né? Botaram aí a Mônica Bergamo a tentar, né, tentar jogar aí um dado para ver se acerta a opinião do Lula no vice. Aí segue também a rabeira da Mônica Bergamo, dessas mídias hegemônicas, a galera que gosta de criticar o Lula e o PT. Olha, o Lula tá com o PSDB, o Lula tá com os golpistas, e isso vai criando, né, uma bolha antipetista, infelizmente. Ainda bem que nós temos o Lula como um líder popular aí que não gosta de se intrometer nesses Twitter da vida para tentar bater boca com um colunista da Folha. Então a Folha e a Rede Globo estão muito oriçados e tentando de alguma forma que eles fazem quando o PT faz uma nota de solidariedade com o Daniel Ortega. O PT não só se solidariza com Daniel Ortega, mas também com Maduro na Venezuela, etc. E a Folha de São Paulo. Acredito que o Jonas deu uma travada. Hoje a internet do Jonas não está nada legal. Mas se você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, com o nosso comentarista, analista político de Brasília, o Jonas Carreira. Bom, já peço para você que chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição. É de suma importância que você siga este procedimento, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Bom, queria mandar um abraço para o nosso camarada e companheiro que está por aqui, já o Márcio Caraço, ele diz aqui boa noite, também só tem uma palavra para isso, retrocesso. O Márcio ainda diz aqui, é uma guerra híbrida contra o PT. Exato. O que eles fazem, por exemplo, lá com o Daniel Ortega, com o Maduro, com também agora a Bolívia, né? E principalmente contra Cuba, com certeza eles já fizeram com o PT e continuam ainda tentando bombardear o PT, com medo aí da volta do PT. Eles sabem que se o PT voltar, e não pode vacilar, não pode dormir de touca, tem que ir para cima desses caras. Temos que democratizar aí esses meios de comunicação. Reforma agrária na comunicação brasileira. Reforma agrária já, o Jonas Carreira. Botar essa Folha, o Globo, né, essas famílias aí
essas oligarquias aí da comunicação, eles têm que colocar a enxada, tirar a enxada do ombro e ir para a luta também. Não pode ficar lá sentadinho numa boa, só esperando a dinheirama cair lá nas contas, nos cofres, e principalmente nas offshores. Então é isso aí. Bom, vamos em frente, vamos repercutir aqui a próxima notícia. Agora vamos trazer aqui a notícia no bloco de internacionais. E essa notícia vem do Chile. O parlamento chileno aprova impeachment de Sebastián Piñera. Notícia aí também repercutindo bastante. E, a princípio, estão comemorando, mas não acredito que vai acontecer algo um pouco mais profundo, mas mesmo que o Sebastián Piñera seja tirado por meio de impeachment, agora já praticamente o campeonato acabou. Então, nesta terça-feira, 9 de novembro, a Câmara do Chile aprovou o pedido de impeachment do presidente Sebastián Piñera. O Senado decidirá futuro do político, ou seja, o futuro dele, que tem mandato até março. Então, ele vai até março de 2022. A sessão teve deputado discursando por mais de 15 horas. Então, foi uma sessão, foi uma super sessão, o Jonas Carreira. E só que é algo inusitado, porque esse Piñera deveria ter sido colocado para fora do governo lá em 2019, aquela época lá das grandes manifestações. Aí foram enrolando, foram tentando negociar, tentando iludir os movimentos, ou o movimento como um todo, e foram empurrando o Piñera com a barriga. E o Piñera foi aos trancos e barrancos, ele se segurou no poder. Agora que o mandato dele está acabando, aí vem com esse processo de impeachment. O processo de impeachment demora, estamos em novembro, ele vai até março. Então, provavelmente, se abrir um processo de impeachment agora, quer dizer, foi aprovado, então vão abrir um processo de impeachment, que normalmente demora, numa média aí de 3 meses, sei lá, bem apertadinho, 2 meses, aí o Piñera já está passando o bastão, o Jonas Carreira. Aí que sentido tem? E outro detalhe é que o candidato do Piñera, nessa a extrema-direita, está aí na disputa. Então, provavelmente teremos aí um segundo turno com a esquerda, com o Boric, e com um sujeito lá chamado de Bolsonaro chileno. Agora, tirar o Piñera nesta hora não vai resolver nada. Resolveria se fosse lá em 2019. Queria ouvir também o Jonas Carreira sobre toda essa situação chilena. Valdo, se eu dou uma saída aqui e tento voltar, porque eu acho que a minha internet hoje está difícil. Valdo, tudo que a gente olha na conjuntura da América Latina, conjuntura do presente, mas também no passado, a gente tem que observar também o que acontece com o imperialismo, o que acontece no contexto internacional, né? Um dos exemplos é a década de 1970, quando o Brasil passava por um processo de desenvolvimentismo dentro da ditadura militar, mais precisamente na época do Geisel, e esse desenvolvimentismo acabou. E muita gente tem uma visão sobre isso, uma visão nacionalizada, regional, e não olha que naquele processo existia uma mudança no contexto econômico mundial, ditado pelos Estados Unidos, né, com o consenso de Washington, a entrada do neoliberalismo e etc. A mesma coisa acontece hoje na América Latina. Uma onda de governos progressistas surgindo de novo no Brasil, na América Latina, sim,
há uma onda de retirada de perfis de direita dentro da gestão da América Latina, existe. Mas quando se fala por um processo eleitoral, com certeza tem o dedo do imperialismo norte-americano. Às vezes eles apoiam um progressismo dentro do território como o do Brasil, mas fazendo concessão com o imperialismo. Isso é natural, não é uma revolução. A vitória do presidente Lula não vai ser uma revolução. A retirada de um Pineira e a vitória de uma esquerda no Chile, por vias eleitorais, não vai ser uma revolução como aconteceu na Venezuela. Vai ter concessões, mas é um preço que se paga, é um preço que o imperialismo paga para colocar esses caras no poder. É um tiro no escuro. De repente, o presidente Lula no poder pode chegar e dar meia volta com a concessão e, quem sabe, colocar que nem fez o Castilho no Peru, uma nova constituinte e mudar os rumos aí da América Latina. A gente pode lembrar que o presidente Lula foi eleito em 2003 e deu um pé na bunda do imperialismo por meio da ALCA. Então, existe toda essa conjuntura. O que está acontecendo no Chile tem o dedo do imperialismo, até mesmo na retirada do Pineira. A gente vê que há um crescimento. Há um crescimento de uma esquerda no Chile, mas é uma esquerda política, para segurar um pouco das manifestações da crise do convulsão social que estava acontecendo desde 2019. Então surge aí uma esquerda progressista para dar uma segurada nessas manifestações e não causar uma revolução. Então acontece isso e principalmente numa crise dentro do capitalismo, como está trazendo pós-pandemia. Então eu vejo dessa forma. O Pineira já teve a sua presença dentro do imperialismo e hoje está sendo cortado. Vai acontecer isso com Bolsonaro, aconteceu com o Trump e aconteceu até mesmo com Napoleão Bonaparte. Então, a gente tem que observar dessa forma, Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional, com o nosso camarada Jonas Carreira, comentarista, analista político, que fala de Brasília. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes eu peço para você que chegou agora, você que ainda não contribuiu aqui com o nosso projeto, contribua, é muito importante. Você também ser solidário aqui com o nosso projeto, faça a sua doação por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Você estará com certeza colaborando, contribuindo com a nossa ideia, com o nosso projeto aqui, portanto. Bom, vamos já na sequência falar da próxima notícia, repercutir aqui a próxima notícia no bloco de internacionais. E esta notícia aí, desde ontem também, já repercutindo aqui, principalmente na América Latina, mas no mundo como um todo, né? A notícia aí como um todo, aí repercutindo no mundo sobre a vitória aí a vitória na eleição da Nicarágua, é exemplo para toda a América Latina, comemora Daniel Ortega. Então, esta notícia aí, ela está repercutindo porque o triunfo do partido político Frente Sandinista de Libertação Nacional nas eleições gerais da Nicarágua é uma vitória para os povos da América Latina e do Caribe, afirmou aí o presidente do país, o Daniel Ortega. Então, o Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua indicou que, segundo resultados, os resultados aí finalizando a apuração, Daniel Ortega venceu as eleições presidenciais com 76% dos votos. Então, um pouco mais aí de 75%, como eu havia dito anteriormente. Então, alegam que a alegação aí, o Jonas Carreira, dos Estados Unidos é que teve fraude, primeiro é que teve fraude, depois que o Daniel Ortega impediu a participação de outros candidatos, eles vão alegando, né? Alegaram, teve lá olheiros, né, os
os convidados lá, os olheiros no dia do pleito, e resolveram. Teve alguém lá que resolveu dizer que não, teve indícios de fraude. Então, eles vão tentando desestabilizar esse pleito aí de uma forma ou de outra. Então, alegaram lá durante a campanha que o Daniel Ortega teria tirado a oposição da reta de chegada, depois alegaram que teria uma possível fraude, denúncia aí de possível fraude, ou seja, eles vão trabalhando, o Império Norte-Americano aí vai trabalhando com essas questões muito bem. Agora, depois, quando eles perceberam que não tinha mais saída, eles já anunciaram para o mundo todo que eles vão continuar ali na fronteira, ou seja, na fronteira ali da Nicarágua, ali na região ali central, na América Central, eles vão firmar bases para exatamente continuar tentando desestabilizar esse novo governo, ou seja, essa reeleição aí, desse novo mandato, do Daniel Ortega. Então, eles vão tentar fazer de tudo, como eles fizeram no Brasil, em 2016, como tentaram várias vezes derrubar o Maduro na Venezuela, conseguiram na Bolívia, conseguiram aquele golpe lá, colocando a golpista fascista lá da Jeanine Áñez, e também desestabilizaram todo o sistema político na Argentina. E tentam constantemente fazer isso aí em Cuba. Então, eles não querem, Jonas, de qualquer maneira, está se formando uma frente de esquerda na América Latina, principalmente se você pegar a Bolívia, se você pegar a Venezuela, Cuba, e agora, no caso, essa reeleição aí do Daniel Ortega na Nicarágua, já temos aí quatro países afinadíssimos, somando-se mais a Argentina, que fica mais ou menos aí um pouco em cima do muro, mais para lá, mais para cá, o México também, muito parecido com a Argentina, mas vamos colocar mais a Argentina, mais o México, portanto, 4, 5, 6 países. E aí, se o Brasil, em 2022, o Lula ganha as eleições aqui, ganha o pleito em 2022, aí esse vulcão adormecido aqui no Brasil, aí vai com tudo. Aí será uma América Latina, uma grande pátria, não é isso, Jonas Carreira? Exatamente, Valdo. Eu acabei de falar sobre a via eleitoral, né, que há a possibilidade aí dos tentáculos do imperialismo mexendo aí o xadrez da estratégia mundial, mas tem um horizonte bom para a gente enxergar com essa ascensão da esquerda na América Latina, Valdo. A gente está vivendo um momento na geopolítica mundial de declínio do imperialismo norte-americano. Um declínio que, na minha opinião, não é o fim do imperialismo, mas uma nova conjuntura, uma nova diplomacia se desenha, uma diplomacia já com a presença da China, uma diplomacia com a presença da Rússia, ao qual os Estados Unidos não está conseguindo bloquear. Então, no momento que surge essa nova diplomacia, a América Latina vai se desenhando com governos progressistas. E isso é muito positivo. É muito positivo, mesmo por vias eleitorais. Isso é positivo ter a presença do Lula no Brasil, voltar a presença do Evo Morales na Bolívia, fortalecer a Venezuela, laços com a Venezuela, fortalecer Cuba. Só falta o Uruguai, né? O Uruguai ainda está tomado ali, mas eu creio que o Uruguai também vai entrar também nessa onda. Do Colômbia, Equador. Equador também faz pouco tempo aí que o cara ganhou lá, o da direita. Então, mas assim,
na sua grande maioria, eu vejo como um ponto positivo. E a presença do Daniel Ortega dentro da América Central, que é uma região da nossa América Latina muito atacada pelo imperialismo, devemos ressaltar que foi dessa região da América Central que surgiu aquele rótulo da República de Bananas, e surge aí a presença de Daniel Ortega, que foi muito atacado pelo imperialismo. Então isso é muito simbólico e é uma vitória, sim, para a nossa América. Jonas Carreira, nosso camarada, companheiro de Brasília, o Jonas Carreira, o nosso comentarista, o nosso analista político. Aqui no Jornal Mundial é o noticiário nacional e internacional. Bom, queria já mandar um abraço aí para quem chegou agora, você que está aqui no nosso chat, queria mandar aquele alô aí para quem chegou agora. Temos aqui a Flávia Regina, aquele abraço, é isso aí, boa noite a todos e a todas. O Murilo Antunes também, boa noite. A Deneide também está por aqui, ela diz boa noite, Valdo e Jonas, mandando aquele alô aí para o Márcio, nosso camarada Márcio Caraço, e ele diz aqui o seguinte, é uma guerra híbrida contra o PT, tudo que está acontecendo aí também neste momento. Bom, então é isso, meus camaradas e companheiros, vamos ficando por aqui. Neste finalzinho de live, peço que você faça a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sininho para ser notificado e deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Peço que você também ajude aqui por meio do Pix. Se você puder dar uma ajuda, faça isso, é muito importante. pix.euapoio@gmail.com. É isso, Jonas, um forte abraço e amanhã estaremos de volta a partir das 9h30 da noite com mais uma edição aqui do Jornal Mundial. Então, até lá, Jonas. É isso aí, Valdo. Mais uma vez, obrigado aí. Até amanhã. E lembrando que agora na Câmara Legislativa está sendo votada a PEC dos precatórios. Hein? Vamos aí observar o movimento do PDT. Boa noite a todos e todas e até amanhã. Aí, lembrando que o governo teve uma espécie de derrota aí no STF, né? O STF aí foi contra, né? Exatamente, votou a favor a Rosa Weber e contra esse governo, contra o desgoverno, contra exatamente a PEC aí dos precatórios. E agora a Câmara está batendo o martelo ou não. Então vamos ficar atentos, exatamente como o Jonas falou, PDT, PSB e outros tantos aí também que podemos ter novidades. Então é isso, meus camaradas, um forte abraço, voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal Mundial. Um abraço e até amanhã.